Então, muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham diretamente da transmissão do Teams aqui da Uniarp. Nós teremos agora um momento de banca, de defesa final, de meu orientando Leonardo Aparecido da Silva Lima, ou melhor, de Lima Silva. Nesse momento, a gente terá, acima de tudo, esse momento fundamental de finalização de um processo de estudos, de pesquisa, de orientação também como bolsista. Nós ficamos muito gratos pela experiência da participação da professora Marisete Bortolanza, mais uma vez conosco, pela sua atenção, pela sua leitura, pela sua presença conosco, mesmo de forma virtual. Também agradeço imensamente a professora Marlene Suerewitz, que é nossa coordenadora aqui do curso de pós-graduação em Educação Básica, programa de pós-graduação em Educação Básica. Ao mesmo tempo, também se torna muito importante nesse momento a apresentação do Leonardo, do seu resultado, da sua produção, que foi elaborada agora, no final do ano passado. Ao mesmo tempo, também acho que é muito importante destacar e salientar a produção do produto educacional, que vai ter uma relevância muito importante para a nossa região, em função do fato de que eu acho que nós estamos numa situação muito importante de discutirmos a questão da região do contestado nessa visão interdisciplinar. Então, nesse caso, eu acho que é bem importante salientar a relevância desse trabalho nessa perspectiva. Então, antes do início, pontualmente, da apresentação do Leonardo, gostaria de fazer uma breve leitura também do currículo da professora Marisete, que está conosco, não é? Acho que é muito pertinente essa leitura, em função da sua experiência, em função da sua produção intelectual. Então, a professora Marisete, ela é doutora em Educação Básica, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio de doutoramento na Universidade degli Studi de Padova, na Itália. É mestre em Linguística pela UFSC também. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC. É docente do Departamento Acadêmico de Linguagem, Tecnologia, Educação e Ciência, do campus de Florianópolis, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, IFSC, onde desenvolve pesquisas na área de formação de professores e também integra o colegiado do programa de mestrado profissional da rede Prof. EPT. Participa também de projetos de pesquisa e de extensão voltados à formação de professores, à leitura e escrita de estudantes da educação básica. Então, professora Marisete, muito obrigado pela presença conosco, pela sua trajetória e pela sua atenção nesse momento importante da formação e conclusão do mestrado do Leonardo. Então, a gente agradece mais uma vez a sua participação e a sua colaboração. Ao mesmo tempo, também faço uma leitura breve do currículo da professora Marlene, que está aqui conosco, não é? Então, a professora Marlene Suerewitz é doutora em Psicologia pela Federal de Santa Catarina, é doutora também em Educação pela Universidade de Jaén, na Espanha, é mestra em Educação pela Universidade de Contestado, é graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, é coordenadora atualmente do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação Básica, aqui da Uniarp, é coordenadora também de grupos de pesquisa na área de complexidade, ecoformação e transdisciplinaridade, também trabalha na linha de pesquisa aqui da nossa instituição, de Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente. Também é colaboradora do Grupo de Investigação e Desarrollo Educativo de la Orientación da Universidade de Jaén, na Espanha. Então, professora Marlene, mais uma vez, muito grato pela sua presença aqui conosco. Então, nesse momento, a gente fará da seguinte maneira. O Leonardo fará um momento de apresentação do seu trabalho de forma muito sucinta, mais ou menos de 20 a 25 minutos. Logo em seguida, a gente passa a palavra à professora Marisete para a sua arguição, para suas ponderações, para a sua forma de argumentação sobre o trabalho. Depois, o Leonardo pode fazer alguns comentários, se caso for necessário. Daí, repassamos a palavra à professora Marlene, que fará também o seu momento de arguição e de debate. E, ao final, a gente conclui, então, com o nosso conclave, né? Já que estamos no momento de eleição papal. Acho que seria bem interessante também lembrar essa ideia de que depois a gente tem uma conversa para alinhar, não é, a definição da produção textual e intelectual do Leonardo. Então, Leonardo, eu passo a palavra a você, que pode começar o seu momento de apresentação pessoal. Enquanto isso, eu vou compartilhar o material para a apresentação. Boa tarde, professor Joel, professora Marisete, a professora Marlene. Boa tarde. Leonardo, sou formado em matemática,
língua portuguesa e física, pela graduação pela Unifael e a Uniaselv, desculpa, graduando em Sociologia e Ciências da Religião pela Universidade de Minas Gerais. Sou pós-graduado, sou especializado, melhor, em Matemática Financeira e Estatística e sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação da Uniarp, bolsista pela FAPESC. O meu tema do trabalho é Matemática, História e Sociologia, um olhar interdisciplinar sobre a Guerra do Contestado, orientado pelo professor Joel César Bonin, e a linha de pesquisa Políticas Públicas e Gestão da Educação. A motivações foi para compreender melhor a Guerra do Contestado, a necessidade de ter novas estratégias para a educação, para que os alunos compreendessem a guerra e os impactos que a guerra tem aqui na região do Contestado, as desigualdades, muitas formas do abandono escolar que muitas vezes acontece, compreender, né, as desigualdades e os impactos sociais e educacionais que ainda estão presentes. O problema da pesquisa. O principal problema identificado pela pesquisa pode ser sintetizado na seguinte questão: como o ensino da matemática pode contribuir para a transformação social dos estudantes que vivem em uma região com alto índice de pobreza e miséria, capacitando-os a transformar sua própria realidade como cidadãos críticos das condições impostas pela herança da guerra que mantém a margem do desenvolvimento em relação ao restante do estado de Santa Catarina. Esse principal problema foi pelo fato que aqui a região do Contestado, todos os municípios têm uma linha muito próxima à miséria mesmo, e muito abandono do trabalho, da educação. Muitos alunos acabam abandonando a educação para irem ser uma renda extra na casa. Então, muitos pais, quando tem filho homem ou filha mulher, eles já acham que é uma renda maior já para dentro de casa ali, e o filho não precisa do estudo, ele não precisa da educação, e acabam também entrando na margem da pobreza e continuam aquele ciclo vicioso, onde o aluno, de vez aquela criança estudar, muitas vezes vai para trabalhos de mato, cortar, né, como se diz, cortar pinos, cortar madeira, e as meninas vão ser babás, enquanto os filhos dos que têm um pouco mais de condições continuam estudando, aquela outra criança está lá servindo de babá do filho mais novo do, né, vamos dizer assim, da madame, mas que também não é, só tem um pouquinho a mais de condições financeiras, e aquelas outras continuam naquele ciclo de pobreza e nunca sobe, né, nunca tem um índice. E isso é o que acontece, então, que a gente tem que tentar fazer essa mudança. O objetivo era resgatar a história da região, tornando-se de suma importância, demonstrando o que pode ser alcançado por meio da interdisciplinaridade dos saberes ao estabelecer o ensino da matemática de forma transversal e interligando com as disciplinas das ciências humanas. Daí, os objetivos específicos eram caracterizar a região do Contestado antes, durante e depois da guerra, levantando os elementos que se subsidiam em compreensão da realidade a partir dos dados e informações, identificar os índices sociais por meio da articulação entre matemática e ciências humanas, visando a resolução dos problemas a partir dos conteúdos dessas disciplinas que impactam diretamente a realidade social da região. Ampliar atividades que integrem um saber mais complexo e abrangente entre as disciplinas mencionadas, favorecendo assim um olhar mais crítico e cidadão sobre o município em que vivem, tendo o objetivo de promover mudanças e transformações sociais, trazendo aos estudantes um desenvolvimento de pensamento onde devem transformar o lugar onde vivem. Que muitos estudantes também não têm essa visão, o que acaba acontecendo também não tendo essa visão, né, não sendo dessa visão, mas sendo esse índice social, muitas vezes acabam tendo os alunos que saem do município e acabam vindo para outras cidades. O que acontece, muitas pessoas migram da cidade de Timbó Grande ou das cidades menores do Contestado e acabam vindo para os polos maiores, o que acaba sendo Caçador, um dos polos, Videira, Fraiburgo, Curitibanos, até a capital, Florianópolis, é o que acaba acontecendo. O êxodo rural.
Eles acabam saindo por não ter condições, do município não agregar trabalho, também voltado, muito trabalho, né? Tem pouca mão de obra, e essa mão de obra acaba, por causa dessa falta de estudo e essa compreensão, acaba se tornando uma mão de obra barata, então acaba abrindo mais madeireiras, naqueles locais, e os alunos acabam migrando para onde tem condições ou são mais favorecidos. E muitas vezes eles acabam caindo em cidades, e muitas vezes os que têm estudo acabam migrando para as cidades de fora e acaba faltando a mão de obra qualificada dentro de Timboa Grande. E muitos alunos dos que se formam em engenharia, essas coisas vêm tudo para caçador e acabam deixando o município sem mão de obra nenhuma. É a justificativa. O presente plano de pesquisa justifica-se pela relevância para a região afetada na Guerra do Contestado, ao evidenciar uma discussão em que não apenas atravessa as áreas das ciências humanas, como sociologia e história, mas também abrange os saberes da matemática. Esta não se limita a apresentar números, gráficos e tabelas sobre o conflito, mas contribui para a contextualização de como os alunos podem compreender os fatos históricos por meio das narrativas da população herdeira desses eventos. Nesse contexto, torna-se essencial um olhar interdisciplinar integrando as ciências humanas e exatas a fim de proporcionar uma visão mais ampla e complexa das experiências herdadas da guerra e das vivências cotidianas dos alunos da educação básica. Assim, torna-se de suma importância resgatar a história da região, demonstrando que pode ser alcançado por meio da interdisciplinaridade dos saberes, ao estabelecer o ensino da matemática de forma transversal e interligada. A fundamentação teórica, matemática, história e sociologia, desigualdades sociais e a guerra do contestado. Ela sempre se envolve muito nessa desigualdade por causa desse êxodo que acaba acontecendo mesmo. Os alunos saírem da cidade-mãe e vindo para os polos econômicos, onde eles têm uma renda melhor, onde eles têm um trabalho, onde a sua área de trabalho exige. Muitas vezes o que acaba acontecendo é pessoas que voltam para Timboa Grande apenas em trabalhos públicos. Vamos dizer, como um engenheiro, um arquiteto, ele sai de Timboa Grande e vem para Caçador, e durante o mandato de algum prefeito ele retorna a Timboa Grande, porque a mão de obra dele lá qualificada, e o outro que estava lá acaba migrando por causa desse dali, que a mão de obra dele não tem muita utilização dentro de Timboa Grande. Acaba que as mãos de obras estão nos polos econômicos, nas capitais das indústrias, Videira, Caçador, Fraiburgo, Curitibanos, como citado. A minha fundamentação teórica foi baseada no Fraga, 2015, página 93. A Páscoa de 1915 foi marcada no Vale da Santa Maria pela fome desesperadora, pelos bombardeios quase ininterruptos do Exército Brasileiro. Havia sido a Páscoa do genocídio. Essa Páscoa de 1915, segundo muitos historiadores contam, em 1915 aconteceu uma das maiores frias que teve neve, e acabou que, como o Exército cercou a Santa Maria, não chegava alimentação, que era um dos polos era Caçador, e Canoinhas, que eram os polos onde as pessoas faziam as suas trocas de mercadoria, onde trocava-se o feijão pelo arroz, e alimentação. Então acabou que o Exército cercou aquela área, então eles não tinham como ter acesso àquilo, então eles começaram a morrer de fome, e os que estavam frágeis, o Exército Brasileiro acabou matando com os bombardeios durante a madrugada da Páscoa de 1915. Ramos, 2017, páginas 6 e 7, o fato que a matemática é presente no nosso dia a dia de tal forma que não devemos e certamente não queremos nos distanciar dela. Se tratando do segundo questionamento, podemos dizer que, no princípio, as relações de grandeza estavam relacionadas mais com um contraste do que com a semelhança. A diferença entre um animal e o outro, os diferentes tamanhos de um peixe, a forma redonda da lua e a retilínea de um pinheiro.
A matemática sempre está presente no nosso dia a dia, vamos dizer, num ângulo em tudo. Então, a matemática ela faz parte também da história do contestado. Freire, o aprender precedeu de ensinar, ou outras palavras, ensinar se dilui na experiência realmente fundamentada de aprender. Freire, 1999, página 25 e 26. Tomasi, 2005, página 98, até um século atrás, a identidade cabocla do contestado ia sendo estruturada fundamentalmente a partir de uma experiência de vida comunitária, numa relação íntima com a natureza, desconsiderando o processo de colonização baseado na violência promovida a partir das grandes fazendas de criação de gado e da cultura liberal capitalista. O povo do contestado formava pequenas comunidades e vivia segundo valores herdados da cultura indígena, africana e europeia cristã. O caboclo ele tinha aquela identidade da cura medicinal, do benzimento, da partilha. Cada um, eu tenho pão, você tem o doce, então nós temos um pão com doce. Era assim que se vivia as comunidades caboclas. Teixeira, 2006, página 60, as pesquisas do estado da arte e do conhecimento estão sempre inclusas, uma vez que não podem ser finitas, ter término, levando-se em consideração principalmente o movimento ininterrupto das ciências que se vai construindo ao longo do tempo, privilegiando ora um aspecto, ora outro, em constante movimento. E nesse interlúdio, os conceitos sofrem mutações devido às intervenções do próprio conceito de campo e, consequentemente, dos autores nele inseridos. A metodologia foi a abordagem qualitativa e o instrumento revisão bibliográfica. Considerações finais. Durante o processo de execução dessa pesquisa, compreendemos que a Guerra do Contestado foi um dos grandes movimentos sociais da região sul do Brasil, impactando socialmente muitos municípios do Planalto Norte e meio-oeste catarinense, além de alguns municípios do estado do Paraná. Os conflitos ocorreram principalmente motivados pela resistência da população que já habitava a região onde seria desapropriada e doada a estrada de ferro Lumber Company e para grandes fazendeiros, onde muitas vezes o governo doava as terras sem se importar com as pessoas que residiam naquela região, caracterizada pelo preconceito e para o embranquecimento da região oeste de Santa Catarina. Esse pequeno pedaço ali já mostra que Santa Catarina ele sempre foi um estado onde o embranquecimento se enraizou, onde o estado muitas vezes doava até funcionários, doou muitos desses presos durante a Guerra do Contestado, ele doou como escravos para os grandes fazendeiros do litoral. Ressalta-se a importância de uma educação que seja além da transmissão de conteúdos, mostrando-os a realidade social e individual de cada estudante. Dessa maneira, demonstraremos um conhecimento mais crítico e reflexivo, não sendo apenas teórico, mas sim uma educação inovadora, impactando de forma mais profunda e concreta com o mundo, demonstrando e percebendo a interação da cultura e história, interagindo em seu entorno e sua realidade. Por fim, os estudos referentes às políticas públicas sobre a história, guerra e cultura do contestado devem ter mais aprofundamento dentro da educação básica, assim efetivando a população a cobrar uma partilha melhor dos recursos governamentais, melhorando a vivência regional onde estão inseridos. Essa proposta pode ser comparada com as ideias de Freire, em 1967, onde ilustra uma educação formadora e para consciência crítica, dando mais autonomia e protagonizando os estudantes, dando um maior engajamento desses indivíduos, colaborando com a vivência no coletivo, tanto no ambiente escolar como no ambiente fora da sala de aula. O produto educacional é matemática, história e sociologia, um olhar interdisciplinar sobre a Guerra do Contestado. O produto educacional é o resultado da dissertação. Aqui estão as principais referências que foram utilizadas. E agradecimentos. A Guerra do Contestado nos mostra que o povo caboclo foi acusado de fanatismo, mas na verdade eram os pobres coitados expulsos das próprias terras e caçados como bichos. Muito obrigado.
Meus agradecimentos, né, profunda gratidão a Deus e aos meus orixás por guiar todos os meus passos, nos conceder força e sabedoria durante todo esse processo. Sou grato pela sua presença constante e por todas as oportunidades que eles proporcionam. Primeiramente, desejo expressar minha eterna gratidão aos meus familiares pelo apoio e compreensão ao longo de todo o período do mestrado, mas principalmente por não me deixar desistir quando os desafios apareceram. Seus incentivos constantes foram fundamentais para que eu pudesse me dedicar aos estudos e superar desafios tanto pessoal quanto no acadêmico. A FAPESC, pela bolsa do edital chamada pública FAPESC CAPES número 06/2023, Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Pós-Graduação, parcerias estratégicas nos estados 3, o edital do CAPES número 38/2022. Também agradeço ao meu orientador, Joel César Bonin, pela orientação constante, pelo apoio valioso e sugestões ao longo desse processo. Sua experiência e sabedoria foram fundamentais para o sucesso dessa pesquisa e estudo. A todos os professores do mestrado profissional em educação básica pela dedicação, conhecimentos e ensinamentos proporcionados durante esse período do mestrado, minha eterna gratidão. E aos meus colegas de mestrado pelo incentivo e pelo companheirismo, onde tivemos várias experiências e trocas de experiências. Assim, adquirindo um maior conhecimento, ajudando no enfrentamento de desafios e focando no objetivo. Gratidão. Muito bem, Leonardo, a gente agradece muito a sua apresentação. Ela foi executada dentro do prazo, não é? Então, a gente agradece fortemente a tua atenção nesse sentido, e eu passo imediatamente a palavra à professora Marisete para a sua arguição. Obrigada, professor Joel. Boa tarde, então, de novo, Joel, Marlene, Leonardo, é um prazer te conhecer, né? E obrigada pelo convite para fazer parte desse momento, que sempre é um momento muito importante, né? Quando a gente finaliza um percurso como o percurso do mestrado, né? É um processo bastante importante. Tá, aqui em casa, assim, eu tô com, não sei se tá um ruído muito grande aí para vocês, tem umas obras aqui para tudo que é lado desse prédio. Tá, acho que agora até deu uma paradinha, me ouviram. Ok. Bom, eu, na condição aqui, né, de integrante da banca, então vou fazer uns comentários, mas à medida que eu for falando, Leonardo, se você quiser complementar, né, fazer tuas colocações, enfim, eu vou te fazer algumas perguntas, né, e outras eu vou fazer comentários, e fica bem à vontade, o Joel também, né, para a gente ir conversando, acho que essa é a ideia, né. Então, eu fiz um roteiro aqui, possivelmente eu vá, né, como eu faço sempre, indo de um ponto para o outro, mas vou tentar seguir aqui. Mas, antes de eu começar, eu fiquei muito na dúvida, deixa eu achar aqui a parte onde eu marquei, em relação, deixa eu localizar aqui. Tá? Em relação à tua formação, deixa eu ver, tá? Você, olha só, na dissertação, me ajuda, na dissertação, no resumo, tá assim: a formação acadêmica desenvolvida nas graduações de Matemática e Sociologia pelo pesquisador promoveram uma visão ampliada e interconectada desses saberes. Depois, no produto educacional, você diz que você tem graduação em matemática, graduação em física e graduação em letras, tá? Aí eu fiquei um pouco perdida. Não sei se houve confusão na hora de colocar ali, acho que isso tem que ajustar, tá? Porque daí na dissertação aparecem 2 graduações tuas e lá no produto educacional aparecem outras. Acho que a sociologia não se repete no produto educacional. Eu sou só acadêmico, professor. Você está cursando, então, a sociologia, é isso? Isso. Ah, tá. Eu acho que é só bom alinhar, porque são 2 produções que estão vinculadas, né? E provavelmente quem vai ler a dissertação vai fazer o movimento que eu fiz. Vai ler a dissertação, vai ler o produto educacional, tem que encontrar a mesma trajetória acadêmica do pesquisador para a gente não se perder. Mas esse foi um à parte só,
tá? E agora eu vou falar sobre o teu trabalho. Então, assim, gostei muito, né? A proposta de trabalhar a interdisciplinaridade, ela é fundamental, né? É uma luta muito grande, é uma luta histórica que a gente faz para não ter essas caixinhas dividindo o conhecimento, né? Como se na vida a gente parasse, peraí, agora eu vou usar o conhecimento da sociologia e vou interpretar o que está acontecendo. Tá bom, agora eu vou largar essa caixinha e eu vou usar a matemática para fazer essa interpretação. E o que eu quero dizer com isso? Que na tua dissertação você consegue fazer esse movimento interdisciplinar, o que eu achei muito legal. Porque aí você diz, olha, usando os conhecimentos da matemática, a gente tem um município que tem um quantitativo populacional que é este, tem um índice de desenvolvimento humano que é este, está numa distância tal de tais municípios de referência. Então, você vai fazendo essa interligação dos conhecimentos de modo a fazer exatamente o que você se propõe, que é, vamos olhar para um fenômeno histórico, para um evento histórico, utilizando de forma interdisciplinar esses conhecimentos que estão em caixinha no currículo escolar. Então, parabéns, porque é um movimento difícil de fazer, não é simples, né? Fazer essa costura, né? Porque daí a gente vai lendo e parece que a gente está nesse fluxo, assim, né? O texto vai fazendo esse movimento, essa costura. Isso é muito bacana, tá? E aí ele dá conta do título, né? Porque você diz matemática, história e sociologia, 2 pontos. Um olhar interdisciplinar sobre a Guerra do Contestado. Né? Então, à medida que você vai construindo o texto da dissertação, que é um texto acadêmico, né? Repetindo, você já vai fazendo essa costura interdisciplinar. Né? Vamos imaginar um professor de matemática, um professor de sociologia, um professor de história, fazendo a leitura do teu texto, né? E acompanhando esse movimento interdisciplinar nesse texto, que é um texto acadêmico, né, científico. Então, isso é muito bacana, isso é muito interessante, tá? De modo geral, assim, eu começo, então, por essa... te parabenizando por isso, e agora eu vou fazer algumas pontuações em relação à estrutura do texto, à organização, que são sugestões, tá? E aí a gente pode tanto conversar aqui, quanto depois vocês podem conversar, vocês, assim, se der para a gente ir conversando agora, eu gostaria, porque nas bancas a gente também aprende, né? Que é esse diálogo agora nesse momento de finalização. Então, eu vou ficar olhando aqui para o meu texto, né, no Word, e aí vocês podem me interromper enquanto eu estiver falando também, tá? Muito bem, tá? Para eu seguir o que eu coloquei aqui, eu vou começar com uma pergunta. O template do programa, eu já participei de outras bancas do programa, também outras bancas do Joel, né, Joel? Os capítulos e sessões, eles não têm numeração? Ou no template tem? Não, tem, mas a gente optou por não fazer nesse momento da produção textual, professora. Tá, é uma questão de opção, tranquilo, né? Só fiquei com essa dúvida. Muito bem. Aí, né, fazendo a leitura do resumo, né, do texto, assim, eu achei o resumo bastante extenso, né? E é uma avaliação, é um ponto de vista sobre o texto, um ponto de vista de quem está de fora, eu já falei antes, né? Vou colocar meus comentários, mas fiquem bem à vontade, né? Eu acho que questões como a trajetória acadêmica do pesquisador, como eu já falei antes, né, até alinhando com o que está no produto, para mim elas não precisariam estar no resumo. Eu deixaria o resumo um pouco mais enxuto, colocaria essas informações para a introdução, né? Então, eu faria isso.
Outra questão que eu tiraria do resumo é essa inter-relação que vocês marcam em alguns outros pontos também do texto, e acho coerente, mas para mim eu não colocaria no resumo, que é essa ligação entre dois eventos históricos, Guerra do Contestado e Segunda Guerra Mundial. No texto do resumo está assim. Por isso, o fio condutor dos debates deste texto envolve as teorias e práticas que marcaram fortemente a primeira metade do século XX. 2 pontos. Localmente, a Guerra do Contestado, globalmente, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Que não por que eu tiraria do resumo? Né? Porque está ali como um fio condutor, e na verdade, sim, aparece essa interligação entre os dois eventos, mas para mim não é esse o fio condutor. O fio condutor é como trabalhar com os estudantes, como trabalhar interdisciplinarmente esse fenômeno, que é um fenômeno importante para a constituição dessa região de Santa Catarina, e para mostrar as questões históricas que permeiam o fato de Timbó Grande ser o que ele é hoje. Tá? Eu entendo a importância de localizar os dois eventos, até você faz o uso da matemática para pensar as distâncias, então em tempo de voo de um lugar para o outro, para mim isso está tudo certo. Só que eu não colocaria tanto peso colocando essa informação no resumo dessa forma, ok? Só como sugestão, tá? Ainda em relação a... Tá, eu já falei da questão do pesquisador, que eu também tiraria. Muito bem. Tá? Aí na introdução, tá, isso aparece também como fio condutor, eu já falei, eu acho que daria também para modalizar. E agora eu vou fazer uma pergunta no sentido assim, vamos pensar sempre no leitor, né? A pessoa que vai receber o texto. O título é interdisciplinaridade e usando matemática, sociologia e história para entender um fenômeno que é a Guerra do Contestado, tá? Mas aí na página 12... né, aparece assim, o fio condutor dos debates deste texto envolve as teorias e práticas, tal, que é o que está no resumo também, e aí aparece assim, compreender essas questões através da interdisciplinaridade pode ajudar a tornar a transformar a realidade dos estudantes do ensino médio. Aí, o que eu perguntaria? Muito bem, tá? Por que interdisciplinaridade entre história, sociologia e matemática, e não entre, né? Até porque daí na página 13 aparece também, né? Dessa forma, as disciplinas de história, sociologia e matemática podem contribuir significativamente para o ensino de conteúdos relevantes ao resgatarem o papel histórico do passado na compreensão do presente. E a minha pergunta agora, de verdade, né? Por que só a sociologia, a história e a matemática e não outras disciplinas, né? Ajudam a compreender esse fenômeno? Por que não o português? Por que não a geografia? Por que não arte? Por que não educação física? Entenderam a minha pergunta? Acho que tá faltando amarrar ali e dizer, né? Porque essas contribuem e as outras não, ou então modalizar o texto, né? Vamos mostrar a partir da experiência interdisciplinar entre 3 das unidades curriculares que compõem o currículo, né? É isso. Se quiser... Poderia também ter, que nem eu entendi o que a professora quis dizer, tipo, fazer essa mudança ali, tipo, no texto, que todas contribuem. Dizer a língua portuguesa, o modo de falar, o modo de se expressar, as outras disciplinas, então, também fazem essa contribuição, mas o texto mesmo falava só das 3, né, ali a gente deixa mais em foco, acho que é assim, né, professor? Talvez só para ajudar o Léo, mas eu acho que a professora Marisete entendeu. É mais uma questão de reescrita, porque no fim das contas tem a ver com a própria formação acadêmica do Léo. Então, nesse sentido que nós optamos por essas. Então, a gente não excluiu as outras, a gente só enfatizou essas, mas daí é uma questão de reescrita, né?
eu faria, né? Porque poderia, e acho que até poderia dizer, né, para mostrar o quanto é possível, né? Então foram escolhidas 3 do currículo para fazer esse processo, mesmo sabendo que outras disciplinas, que esse movimento, fica a sugestão para que esse movimento também ocorra em outras disciplinas, enfim, assim, uma questão de modalizar ali no texto, ou de acrescentar ali no texto, tá? Também em relação ao texto, né? Acho que é preciso tomar cuidado, né? Ou talvez só algum cuidado de reescrita, porque sempre tem que ficar claro isso que é o propósito que está no título, que é o trabalho interdisciplinar para estudar um determinado evento histórico. Só que daí o problema, deixa eu até localizar ele aqui na dissertação e não nas minhas anotações. Problema. Página 14, prof. Isso, achei. Né? O principal problema identificado nesta pesquisa pode ser sintetizado na seguinte questão: como o ensino de matemática pode contribuir para a transformação social dos estudantes que vivem em uma região com altos índices de pobreza e miséria, capacitando-os a transformar sua própria realidade como cidadãos críticos nas condições impostas pela herança de uma guerra que os mantém à margem do desenvolvimento em relação ao restante do estado de Santa Catarina? Eu chamaria a atenção para o seguinte: vamos lembrar que aqui a proposta é uma proposta interdisciplinar, então não é só o ensino de matemática. Eu inseriria as outras unidades, as outras disciplinas no currículo aqui na questão. Como o trabalho interdisciplinar em história, sociologia e matemática pode contribuir para, tá? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Ok. Aí o objetivo ele já está bem redondinho nesse sentido, né? Embora a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente vai escrevendo e até isso eu acho que é uma questão muito recorrente. No começo da introdução está assim: esta dissertação tem como objetivo compreender as possibilidades de integração. Aí depois, né, lá na página 14, onde tem o objetivo, a redação está já um pouco diferente, né? O objetivo é resgatar a história do contestado, tal. Então, só tomar cuidado para não levar o leitor a confundir ali qual é, na verdade, o objetivo geral ali do estudo, tá? Então, seriam alguns pontos, assim, em relação ao texto, né? Eu fiz algumas outras observações no arquivo geral da dissertação, mas eu vou pedir para vocês mais uns dias para mandar, porque de algumas coisas eu anotei aqui no caderno, dependendo do momento que eu estava lendo, outras eu anotei num arquivo, e algumas eu fui fazendo balões lá no texto em Word da dissertação, eu acho que fica melhor. Então eu vou refazer a leitura e colocar de volta, colocar ali, para ficar num arquivo só, caso vocês tenham, claro, interesse. E aí eu faria algumas sugestões em relação à estrutura do texto, tá? O método, a metodologia do trabalho, ela vai aparecer só lá no final. É a última sessão ou capítulo antes das considerações finais. Como esse trabalho se trata de uma revisão de literatura, eu alteraria, eu colocaria para antes, inclusive, daquela sessão, daquela que traz a tabela com as teses e dissertações, enfim. Para mim, como leitora, né, acho que faria mais sentido do que ter a metodologia ali no final, depois vem as considerações finais só. É uma sugestão, tá? Eu também sugeriria que fosse adensado um pouquinho o texto que vem abaixo daquela tabela que está lá nas páginas 58 e 59, porque vocês apresentam assim de uma forma muito sintetizada os resultados dessa pesquisa, que é, na verdade, o corpo do trabalho,
né? Claro que a gente tem lá os títulos, tem, né, se é uma dissertação, se é uma tese, tem o principal objetivo lá, tal. Mas acho que precisa detalhar um pouco mais o que esses trabalhos trazem, porque essa é uma parte importante da análise, é só uma sugestão também. Outra questão que eu complementaria, ou com uma sessão, ou como um capítulo, perdão, é a descrição do produto educacional. Porque o tema produto educacional, ele vai aparecer, o termo produto educacional, inclusive, ao longo do texto, produto educacional, vai aparecer 2 vezes, né? Então, a gente tem na página 15, aparece assim, tá? Neste caso, o objetivo específico D está apresentado no produto educacional. E depois, na página 66, diz: desta intenção surgiram 2 materiais importantes, esta dissertação e um produto educacional. Só. Então, eu reforço, eu acho que teria que ter a descrição de como foi produzido, né? Aliás, um bonito produto educacional, tenho certeza que vai servir como referência para os professores, né? Eu já disse isso antes, todo esse alinhavo que foi feito de interdisciplinaridade, né? Com a temática ali da guerra do contestado, com a temática das condições de vida da população de Timbó Grande, elas estão presentes na dissertação, estão no produto educacional. Só que, né, por se tratarem de 2 objetos, dissertação e produto, que estão absolutamente alinhados, a gente está no mestrado profissional, acho que a dissertação tem que descrever como foi produzido, o percurso de produção, a escolha do layout, né? A escolha do perfil de linguagem do produto para atender o seu público-alvo, a própria aplicação do produto educacional, né? Ele chegou já a ser apresentado para professores do município, ou para a secretaria, ou para onde ele vai ser publicizado, como se pretende fazer esse movimento. Acho que poderia ter uma parte da escrita da dissertação que trouxesse esse detalhamento do produto. E colocasse um linkzinho lá, o produto está disponível, né, em tal plataforma, Educapes, enfim. Peço desculpas para vocês, porque acho que fui atropelando tudo aqui, talvez tenha falado demais, tá? Não. Na verdade, professora, eu só queria comentar com relação ao Educapes, né? Justamente a gente coloca e posta o produto educacional depois da banca, porque ainda tem algumas revisões, né? Então a gente depois, claro, daí coloca o link do Educapes na dissertação. Mas assim, tá muito claro. É isso, meu prof? Isso. Ah, tá, eu pensei que tivesse algo mais, perdão. Não. Perdão. São essas então, as minhas considerações, assim, são sugestões, eu vou dizer de novo, né? Na minha avaliação, Leonardo cumpriu o propósito, que é o desenvolvimento de uma pesquisa que atende ao objetivo que tem aí para o trabalho, mas são sugestões para a gente deixar o texto que tem esse papel bem importante, né? Inclusive de valorização da história do município, tudo isso faz bem certinho, então seria só para deixar um trabalho final, né, bem redondinho assim. Mas obrigada mesmo pelo convite. Acima de tudo, nós somos gratos, professora. Nós somos gratos, perdão. Leonardo, quer comentar? Fazer algum comentário? Não? Tá tranquilo. Pode chegar um pouquinho mais perto agora da professora Marlene aqui, se quiser. Então, professora Marisete, mais uma vez, muito grato. Passo a palavra, então, imediatamente à professora Marlene para a sua admissão. Muito bem. Então, obrigado pelo convite, o Leonardo, o professor Bonin, né? É sempre importante a gente poder acompanhar os trabalhos que têm relevância para a região, especialmente no sentido de auxiliar na emancipação das pessoas, né? Professora Marisete, prazer estar com você pela segunda vez hoje, segunda banca. Hoje acho que a gente está batendo recorde, né?
E muito bom ouvi-la, né? Muito obrigada por estar sempre muito próximo ao PPGB. Bom, em relação à pesquisa, Leonardo, a pesquisa é extremamente relevante, tem todo o impacto histórico do que você traz e que a gente sente muito bem, que ainda repercute muito nas condições socioeconômicas da região. Então, trazer isso para o contexto da sala de aula, de uma forma crítica e de uma forma interdisciplinar, acaba sendo fundamental até para que as pessoas compreendam como essa história se processou de fato e como a gente ainda está muito refém dela. Assim, não tem dúvida quanto à importância da dissertação como do próprio produto educacional. Em relação às minhas sugestões, a professora Marisete já levantou praticamente todas, tá? Eu só gostaria aqui de reiterar algumas, talvez umas sugestões que podem auxiliar agora nesse momento de finalização, professor Boni, né? Claro. A primeira dela, eu penso que é importante incluir nas palavras-chave ensino médio, então, dos descritores das buscas, né? Das pesquisas que são feitas, e aí tendo ensino médio, realmente é uma palavra que... Puxa. Exatamente. É um descritor reconhecido aí como um dos escritores de busca. No produto educacional, especificamente, tem um aspecto que eu penso que é importante mudar, é o título que tem dentro do sumário, porque tem no início os princípios pedagógicos e depois traz o produto educacional. Na verdade, tudo aquilo já é produto educacional. Eu penso que no sumário, no lugar de produto educacional, que é o segundo título, poderia ser a proposta, ou algo assim, né, que traga o que vem sendo apresentado no decorrer daqueles tempos. No P, né? Isso, tá? Outra questão que a professora Marisete levantou, a importância de fazer um ajuste entre os objetivos, especialmente o objetivo geral e o problema. No caso, o problema, né? Acho que o problema fica bastante distante do que se propõe como objetivo. Ok. E a gente sempre brinca, né? A gente escreve copia e coloca um ponto de interrogação. Isso não é brincadeira, claro. Né? Mas para garantir uma proximidade entre problema e objetivo, porque o objetivo é a afirmação da busca como resposta do problema, né? Então a gente procura de alguma forma aproximar muito, porque a pergunta é, no fundo, né? Como elaborar essa proposta? Como, né? Essa, e você busca a resposta para isso no sentido de apresentar uma proposta. Bom, e aí também o último objetivo específico, eu penso que não chegou até o ponto de aplicar atividades, tá? Eu penso que ele pode ser justamente elaborar um produto educacional, contendo essa proposta, tá? Penso que isso é fundamental para arredondar ali toda essa questão. E aí, como ficou uma sequência de textos, e a metodologia ficou lá no final, e a professora Marisete deu algumas dicas em relação a isso, também tem uma questão que eu acho que pode ajudar aí na finalização, de deixar como parte teórica aquela introdução, aquela parte histórica, que é o primeiro tópico, né? E depois vem fazer um segundo tópico, que é a articulação de sociologia, né? Porque ele é mais teórico mesmo. E a partir, eu não sei se é da página 48, que daí entra na questão de matemática, entra na sociologia, aí fazendo a guerra e a disciplina. Eu penso que isso já pode ir lá para os resultados, porque isso é o resultado da pesquisa, é a proposta, né? Porque trabalhar, por exemplo, esses dados da matemática, presentes na Guerra do Contestado, isso faz parte da proposta. E aí trazer para cima, junto com a parte teórica, mais lá no início, a parte do estado da arte. Ah, tá. Tá? Porque daí sim. Inverter essa ordem. Exatamente. Daí tem a parte mais de fundamentação teórica, de estado da arte.
tem a metodologia, tem os resultados, que seria essa parte onde se discute matemática é isso, né? Matemática é guerra, sociologia é guerra, tá? E aí, o que a professora Marisete sugeriu, daí concluir justamente com, pode ser print de algumas páginas do produto e discutir, né, a apresentação dele, exatamente. Porque, assim, em cima ficaria toda de forma mais ampla, e para fechar o capítulo dos resultados, porque já está tudo aqui, e isso é mais fácil, joga para cima, joga, né, no meio, acho que é fácil. O que daria um pouquinho mais de trabalho é trazer o produto, trazer uns prints e dizer, olha, ficou dessa forma, né, foi selecionado dessa forma, por que ficou dessa forma, o que tem nessa parte, o que tem naquela parte. Eu penso que daí daria, assim, o ar justamente da pesquisa, né, enquanto vínculo da dissertação com o produto educacional, tá? Também sugiro fazer o sumário no formato que a gente tem, com uma sequência numérica, se possível, né? Porque daí também, sim, e substituir o título, aquela coisa assim de fundamentação teórica, mas é sobre o quê, né? Lá no início do sumário. O que tem esse capítulo? Senão todos os capítulos ficariam com fundamentação teórica. Então, sobre o que é essa fundamentação teórica? Então, no lugar de fundamentação teórica, já trazer o que esta parte trata, né? Do que ela está falando, tá certo? Então, assim, de forma geral, são essas linhas. Então, retomando aqui rapidamente, a palavra-chave, a questão do ajuste dos objetivos do problema, né? A reorganização da sequência ali, e a inclusão do produto com print, né, e descrição, e lá no produto a questão mesmo de substituir dentro do sumário o título de produto. A grosso modo é isso. Tem alguns detalhes, mas aí eu encaminho a dissertação onde tem algumas observações que podem ajudar na revisão geral. Não tenho perguntas, Leonardo, espero que essa proposta possa ser bastante explorada, né? No ensino aí, que sirva de referência para a gente poder ver que a história precisa ser conhecida, ela precisa nos alimentar, né, para fazer diferença. Muito bem, Leonardo, tem algum comentário, alguma coisa? Não, tem. Não, nada. Então, antes da gente fazer... que foi uma contribuição, né, das duas professoras ali, para a gente alinhar o trabalho, fazer um trabalho melhor, né? Ele fica mais redondinho ali, onde que sirva de inspiração para outras pessoas. Tá certo. Então, antes da gente fazer o nosso momento de conversa, né, entre as professoras e eu queria agradecer muito essa caminhada contigo, Leonardo. Acho que foi um período bem desafiador para mim e para você, no sistema, acima de tudo, do aprendizado conjunto, né? Tivemos nossos percalços, né, tivemos nossas diferenças, né? Mas eu acho que, no final das contas, a gente conseguiu fazer, apesar da gente não ter conseguido aplicar a pesquisa, não é? Um material que foi interessante, que foi bom e que pode ser realmente reproduzido e discutido em sala de aula pelo viés da interdisciplinaridade, quiçá da transdisciplinaridade também. Então, assim, fico muito grato por esse período de aprendizado com você. Foram 2 anos, né? Terminamos agora em março, na verdade, né? Esses 2 anos de caminhada, primeiras disciplinas, agora, justamente no ano passado, a produção intelectual, a pesquisa. Realmente foi, entre aspas, né, um pecado não ter sido possível a aplicação em sala de aula, mas pelo menos fica aqui justamente um conteúdo, uma linha de raciocínio, um roteiro de trabalho, né, para pensar justamente essas discussões. Eu gosto muito de pensar a história nessa perspectiva justamente dessa comparação que a gente fez, claro, respeitadas as devidas proporções entre a Segunda Guerra Mundial e a questão da Guerra do Contestado, porque a lógica é a mesma. Então, tem alguns teóricos ali daquele período que a gente coloca no texto também, que pensam da mesma forma e que pensam o mundo todo, não é somente a Europa, mas o mundo todo, né? Essa distinção racial, intelectual, né? Então, isso para mim é um tema que me chama muito a atenção, mais até pelo aspecto sociológico. Então, foi possível fazer isso em parceria com o Leonardo nesse período, tá? Então, eu peço a gentileza agora, nesse momento, que o Leonardo efetivamente saia da sala, tá?
Daí a professora... Daí eu chamo você daqui mais ou menos uns 10 minutos para aguardar ali no corredor, tá? E daí logo em seguida eu já chamo você para poder conversar, tá bom? E daí a gente traz o veredito para você. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Eu vou aqui também só... Seu Tá. microfone. Isso. Agora Tá. sim. Eu vou tentar... Espera aí só um pouquinho, prof. Vamos ver agora. Fica gravada essa conversa também, Eu isso? também vou parar a gravação. Um pouquinho.